Olá, graça e paz, pastor Elias Santos com mais uma ministração. Hoje eu quero estar falando sobre desprezo de Deus, o desprezo de Deus. Amém? Deixa eu orar, fazer uma breve oração, daqui a pouquinho estarei retornando. Maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, usa-me, Senhor, usa minhas pregas vocais, continua usando as minhas pregas vocais, continua usando-me como um instrumento, como canal de bênção, como um transmissor para transmitir a Tua palavra, transmitir as boas novas, que possamos cada dia crescer na graça e no conhecimento. Pai querido, usa-me, pois irei fazer uso da Tua palavra. Pai, que eu diminua, que eu cresça na graça e no conhecimento. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém. Então, amados, eu quero estar compartilhando aqui o texto de 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2, o versículo 18 em diante. 1 Samuel, capítulo 2, o versículo 18 em diante diz assim: Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda mancebo, sendo ainda jovem, vestido com um efode de linho, ou uma túnica, né? E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia para sacrificar o sacrifício anual. E Eli abençoava a Elcana e a sua mulher e dizia: O Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltando para o seu lugar, visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu e teve três filhos e duas filhas. 3 filhos e 2 filhas. E o mancebo Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, e todo o Israel, e de como se deitava com as mulheres que, em bando, se ajuntava à porta da tenda da congregação. E disse-lhe: Por que faz tais coisas? Porque ouço de todos esse povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor, pecando homem contra homem, e o juízo o julgarão. O pecado, porém, o homem contra o Senhor, que rogara por ele, mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o mancebo Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade. A casa de teu pai
estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó. E seu escolhido dentre todas as tribos de Israel, para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o efode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dais coice contra o sacrifício, contra a minha oferta de manjare que ordenei na minha morada? E honrarás os teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai ainda iria diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honraram, honrarei, porém os que me desprezarem serão desprezados. Amados queridos, a gente se depara com uma situação totalmente desastrosa, uma situação de desobediência, uma situação terrível. Eli era o sacerdote e tinha 2 filhos, por nome de Ofni e Finéias. E Eli, como pai, como responsável pelos seus filhos, responsável pelo sacerdócio da casa do Senhor, ele fazia vista grossa a respeito do mal que seus filhos faziam. Seus filhos trilharam um caminho de desobediência, começaram a se envolver com as mulheres ali que vinha trazer oferenda. Ele roubava as oferendas, tirava para ele as partes melhor, negligenciava as coisas de Deus, como nós lemos aí, versículo 22, versículo 20, e Eli, versículo 21, 22, era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo isso, quanto a seus filhos, ouvia todo comentário, e fazia a todos, todo o povo fazia aqueles comentários, e Eli ouvia, e não se manifestava. Era, porém, ele já muito velho, e ouvia tudo isso, quanto a seus filhos, fazia a todo o Israel, o mal que ele fazia, além de fazer a Deus, fazia toda a congregação de Israel, porque eles eram responsáveis pela casa do Senhor. Então, amados, trazendo por dias de hoje, nós sabemos que hoje nós vemos muitos filhos desobedientes a pai, a mãe, e muitas vezes Deus, ele quer prosperar, quer abençoar, mas devido à desobediência dos filhos e devido à vista grossa dos pais, o pai, ele é responsável, ele tem que se responsabilizar pela sua casa. Ele não pode deixar as coisas correr aleatoriamente de qualquer jeito, não. O pai, ele é responsável pela sua casa.
O que foi que Josué disse? Eu não sei vocês, mas eu e a minha casa nós vamos servir o Senhor. Então, um homem de Deus, ele tem que zelar pelo zelo da sua família. A sua família tem que estar no altar, porque foi chamado para isso. Então, na qualidade de um homem de Deus, tem um nome a zelar, tem uma postura. Como é que eu vou estar negligenciando o chamado de Deus? Era o que Eli estava fazendo. Deus usava Eli como sacerdote. Todo mundo conhece a história de Ana. Ana era estéril e ia de ano em ano para sacrificar. E Eli já estava vivendo essa situação e Deus já estava preparando um sucessor para... Deus já estava irado com essa situação, Deus já estava preparando um sucessor. E daí que, em ano, Elcana, marido de Ana, ia sacrificar, e ali Ana orava, chorava, se lamentava. E certo dia, o próprio Eli teve Ana como embriagada, né? E ela disse, não, Senhor, não estou embriagada. Aí contou a história, ela é uma mulher estéril e eu venho aqui pedir, tudo isso está no... Eu comecei no versículo 18, tudo isso está aqui, versículo 12 em diante. Era, porém, versículo 1 em diante. Então, Ana orou e disse, meu coração exalta no Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. Perdão. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. Né? O canto de Ana, né? No versículo 4, o arco do forte foi quebrado e os que tropeçavam foram cingidos de força. Né? Então, Ana de ano em ano ia orar, ia pedir, né? E Elcana a teve como embriagada. Tá? Teve como embriagada. Era, porém, os filhos de Eli, filho de Belial, desobediente, não conhecia o Senhor. Os filhos de Eli era desobediente, era filho de Belial e não conhecia o Senhor. Enquanto o pai era um sacerdote. E os filhos desobediente, negligenciando, afastando as pessoas do altar, afastando as pessoas do convívio de Deus. E seu pai não agiu como um homem de Deus agiria, né? Então, é muito importante, amados, como chefe de família, como chefe da sua casa, você ter esse compromisso de fazer notório, conhecido a palavra de Deus para seus filhos. Porque a própria palavra de Deus diz que os filhos de Eli não conheciam o Senhor. Como era que os filhos de Eli não conheciam o Senhor se o pai era um sacerdote? O pai negligenciava. Eu converso com muitos pais. Ah, meu filho tem promessa. Meu filho no tempo de Deus ele vai voltar para o Senhor, não sei o quê. Não é dessa forma. Não é por aí. Não é por aí.
O homem de Deus, ele tem que zelar, ele tem que ter esse apego pela sua casa, porque que adianta ele ter um ministério, ele ganha muitas pessoas para o Senhor e perder a sua família. Eu sou responsável pela minha casa. Eu tenho que pregar, eu tenho que ensinar o Evangelho. Então, era, porém, os filhos de Eli, filho de Belial, não conhecia o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um galfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão. Eles iam e tirava a melhor parte, negligenciava a obra do Senhor, negligenciava. Ele chegava lá e usurpava, roubava, tirava a parte que era para sacrificar e eles tirava para ele, usurpava, negligenciava a obra do Senhor. Porém, Samuel crescia, Ana. O próprio Eucana viu passar tudo isso, que ele era um sacerdote, era o homem que era o homem que sacerdote era o homem que Deus usava, eram os homens que Deus usava, os sacerdotes. Então, Ana chegou ali estéril, todo ano ia levar sua oferenda. Eucana teve por embriagada e ela disse: não, Senhor, tua serva não está embriagada. E o milagre veio a acontecer. O milagre veio a acontecer. Né? Deus escolheu Samuel, Ana foi para sua casa, teve intimidade com o seu esposo Elcana, e Deus lhe deu Samuel. E ela fez o voto de entregar ao Senhor, e ela foi lá e entregou. E ano em ano ela ia lá, levava roupa, uma túnica para Samuel, e Samuel crescia ali em conhecimento, né? Como nós lemos aqui. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda mancebo, vestido com um oforde de linho. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia a sacrificar. Ela subia a sacrificar, e de ano em ano ela levava essa túnica para Samuel, né? Versículo 20. E Eli abençoava Elcana e sua mulher, e Eli orava por ela, né? E abençoava ela e abençoava seu esposo, né? O Senhor, ele orava e dizia: que o Senhor dê semente desta mulher pela petição que fez ao Senhor. E voltava para o seu lugar. E visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu. Ana concebeu, teve Samuel, entregou. Depois, ela teve 3 filhos e 2 filhas. E o mancebo Samuel crescia diante do Senhor. Enquanto Samuel crescia em obediência, os filhos de Eli, cada dia mais, não parava, não tinha correção. Eli não o corrigia, ele não tinha correção, e ele continuava cada dia mais negligenciando a obra do Senhor e fazendo tudo aquilo que era
era pecado diante de Deus. Era, porém, Eli já muito velho, e eu via o comentário, tudo, e ele ficava preocupado só com a aparência, mas ele não colocava um fim naquela situação. Era, porém, ele já muito velho, e ouvindo tudo isso, quanto a seus filhos, fazia e toda Israel, não fazia só com o Senhor, mas fazia para toda Israel, que eles eram o exemplo, era o sacerdote, filho do sacerdote, o pastor, os filhos são exemplo, né? Então, se os filhos do pastor são desobedientes, são negligentes à obra do Senhor, imagine os outros que não são. Então, existe um nome a zelar, uma reverência. Então, ele era, porém, ele já muito velho e ouvia tudo isso quanto aos seus filhos fazia todo Israel e de como deitava com as mulheres que em bando se ajuntava à porta da tenda da congregação. As mulheres que ia sacrificar, ele se deitava com ela, se prostituía com ela, imagine. E disse-lhe, por que faz tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Chegava até Eli tudo aquilo que Ofni e Finéias, seus filhos, fazia. E Eli chegava a dizer, por que vocês fazem isso? Está chegando até o meu conhecimento. Mas ele não tinha o pulso firme de dar um basta naquilo. E aí veio o desprezo de Deus. Deus desprezou Ofni e Finéias e desprezou Eli como sacerdote. Tirou toda a unção de Eli e tirou a unção de Eli. E o fim foi terrível, porque ninguém zomba. A palavra de Deus diz, honrarei aquele que me honrarem, mas aquele que me desprezaram serão tratados com desprezo. Aquele que despreza o Senhor será tratado como desprezo. Será tratado com desprezo. Versículo 25, pecando contra homem, o juízo o julgarão. Mas pecando, porém, contra Deus, contra o Senhor, quem rogará? Pecando contra homens, tem advogado para defender, mas pecando contra Deus, quem o defenderá? Quem o rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. O Senhor já está virado, queria matar. E o mancebo Samuel crescia e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. A gente percebe também o rei Saul. O rei Saul começou a desobedecer o Senhor, foi ungido, tinha tudo para ser um rei bem-sucedido, começou a desobedecer ao Senhor. O Senhor rejeita Saul e manda Samuel ungir Davi. Desta mesma forma, o sacerdote Ofni e Finéias, filho de Eli, fazia tudo isso, e seu pai deixou essas coisas acontecer diante dos seus olhos ali. Então o Senhor desprezou, tirou a unção de Eli. Versículo 27. E veio um homem de Eli ali e disse-lhe, assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando ele ainda no Egito? Olha, eu não fui com teu pai na casa de Faraó, e eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser sacerdote. Olha, eu te escolhi para ser sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o efode perante mim, e dei a casa de teu pai
todas as ofertas. Olha, vocês não têm tudo, vocês não têm. Por que vocês fazem isso? Tira aquela parte que é exclusivamente para oferecer ao Senhor o sacrifício do Senhor. A casa de teu pai e todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que tais coisas contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honrarás os teus filhos mais do que a mim? Você está honrando mais os teus filhos do que a mim, está honrando mais os filhos de Eli do que o próprio Deus, mais do que a mim. Para vos engordardes do principal de todas as ofertas, ele tirava o principal da oferta, tirava para eles, do principal de todas as ofertas, e do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim. Deus tinha dito que a casa de teus pais andaria sobre mim perpetualmente, eternamente. Porém, agora diz o Senhor, Deus mudou. Agora diz o Senhor, longe de mim tais coisas, porque aos que me honraram, honrarei. Porém, os que me desprezaram serão desprezados. Porque vocês me desprezaram, vocês serão desprezados. Vocês não tiveram, principalmente Eli, né? Porque foi falado para Eli, porque os filhos, não é o filho que manda no pai, é o pai que manda nos filhos. A responsabilidade era do pai. Então toda a correção foi para Eli, porque Eli fez vista grossa com seus filhos, passou a mão, né? Não tem isso, né, que a gente vê hoje, não, porque é meu filho, fosse o filho do vizinho. Mas como é o filho do sacerdote, ele fez vista grossa, e o próprio Deus disse, porque você me desprezou, eu te desprezarei. Eu tinha feito uma aliança contigo perpetuamente, eternamente, mas agora essa aliança foi quebrada, vocês quebraram essa aliança. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu, que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetualmente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honraram, honrarei, porém os que me desprezaram serão desprezados. Eis que vem dias em que cortarei teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. Então Deus disse, olha, isto aí que vocês estão fazendo são pecado mortal. E Deus o desprezou na hora. Nós vemos nos dias de hoje, acontecem as mesmas coisas, né? Quantos pais que Deus chamou para honrar, para ser honrado na casa do Senhor, mas devido à desobediência dos seus filhos, e muitos pais não agem de acordo com o que está escrito na palavra. Muitos ministérios são afetados, porque Deus chamou o pai. Então o pai é responsável pela sua casa. Qualquer coisa que acontecer, quem é o cabeça desta família? Então o pai é responsável. Então não podemos fazer vista grossa aos erros dos nossos filhos. Não podemos. Porque se fizermos vista grossa aos erros dos nossos filhos, sofreremos as consequências, como o próprio Elias sofreu as consequências. Mais adiante, Deus mata Ofni e Finéia, e o seu pai é morto também, porque ele foi desprezado por Deus. Aviso foi dado, vários avisos,
Mas é aquela coisa, não, no tempo certo meu filho vem à casa do Senhor, no tempo certo meu filho se converte. Não. O filho tem que obedecer ao pai. O pai é um sacerdote, o pai é um homem de Deus. O pai tem que ter voz ativa para os seus filhos. O filho não pode mandar, desmandar na casa do pai, fazer o que quer. Não. Há uma responsabilidade sobre o cabeça da casa. Olha o que está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. O erro de Ófine e Finéia foi tão grave, como o responsável era seu pai, o responsável era Eli, que era o cabeça, então ele pagou com a sua vida, porque Deus é amor, Deus é justiça, irmãos. Ninguém pode zombar de Deus. Perdão. Gálatas capítulo... De Deus ninguém zomba. Gálatas capítulo 6, e o versículo 7 diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Não erreis, porque Deus não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Amém? Os filhos de Eli era versículo 12, os filhos de Eli era ímpio e não se importava com o Senhor. Filho de sacerdote, filho de crente não é crente, irmão. É para ser. É para ter experiência com Deus, mas infelizmente filho de crente não é crente. O pai é um homem de Deus. O certo é seus filhos seguir o caminho. Os filhos de Eli não eram. Eles eram ímpios. Eles faziam tudo aquilo que era abominável aos olhos de Deus. As mulheres que iam levar sacrifício, ele se envolvia com ela, se prostituía com ela, roubava as oferendas, denigria pesadamente as coisas santas, profanava as coisas santas. E Deus deu tempo para eles se arrepender, eles não se arrependeram. Deus deu tempo para que o pai, Eli, viesse corrigir os seus filhos, mas ele fez vista grossa, como muitos pais fazem vista grossa hoje. A gente vê hoje, muitos pais fazem vista grossa. Os filhos cometem erro nas congregações e eles tiram o filho, levam o filho para os Estados Unidos, levam o filho para... Não pune severamente, os filhos ficam distantes de Deus. Fica distante de Deus, não conhece a Deus. Só que de Deus ninguém zomba. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Deus é amor, mas Deus é justiça. Ninguém pode denigrir, ninguém pode fazer algo, desprezar os mandamentos de Deus. Enquanto Samuel crescia em obediência, os filhos de Eli denigria a casa do Senhor, desprezava os conselhos do Senhor, negligenciava, Então existe hoje essas situações aí, que você, que nós como pregadores da palavra, homens que Deus escolheu para pregar a palavra, que nós sejamos mais severo, mais firme na nossa casa, no nosso lar. Porque, irmão, não adianta você estar com um ministério,
com muitas pessoas, e sua casa está toda desordenada, seus filhos tudo desordenado, pintando e bordando. O exemplo é de casa, o exemplo é de casa. Então, filhos maus, filhos desobedientes, atrapalham o ministério dos pais. Por que muitos ministérios não crescem? Porque os filhos são desobedientes, os filhos são inimigos de Deus. Como os filhos de Eli era ímpio, não se importava com o Senhor, não se importava. Que possamos cuidar mais, olhar mais para nossa casa, porque o ministério começa em casa. Que adianta você ter uma congregação com muitos membros se sua casa está toda desmantelada, filho desmantelado, filho. Não, o ministério começa em casa. Eu quero orar por você. Eu quero me juntar com você. Você que é sacerdote, você que é pastor, você que tem responsabilidade na casa do Senhor. Eu quero orar por você para que Deus venha colocar a tua casa em ordem. A responsabilidade é minha de colocar a minha casa em ordem. A responsabilidade da tua casa é tua. Ouvir os conselhos de Deus e colocar. Deus não vai cobrar de outro, Deus vai cobrar do cabeça. Na minha casa, Deus vai cobrar de mim. Na sua casa, Deus vai cobrar de você. Então, eu quero orar por você, você que está passando por essa situação. Eu quero orar, quero me unir com você nesse momento e orar com você nesse momento para que a situação mude na tua casa. Para que não venha acontecer a mesma coisa que aconteceu com Ofni e Finéia e com Eli. Eli fazia vista grossa, não no tempo certo, meu filho vai se converter, não é o que a gente escuta hoje. Não, meu filho tem chamado, meu filho está desobediente, está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas no tempo certo. Não, irmão. Não, o amanhã não pertence a gente. O amanhã pertence a Deus. O momento de conserto, o momento de se firmar no Senhor é hoje. Honrarei aquele que me honra, mas aquele que me despreza serão tratados com desprezo, serão desprezados. Aquele que despreza o Senhor será desprezado. Não errei, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também colherá, ceifará. Vários conselhos, Deus usava vários homens de Deus para falar, olha ali assim, teu filho está assim, olha. E chegou o ponto que Deus tirou toda a unção de Eli, matou Ofni e Finéia e matou Eli. Deixa eu orar por você nesse momento. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Tenha misericórdia, Senhor, dos filhos dos pastores, dos filhos dos pastores. Tenha misericórdia da sua casa, do seu lar, porque a correção começa em casa, o ministério começa em casa. Que possamos ser mais firmes com nossos filhos, que possamos ser mais severo, que possamos priorizar a Deus, como o próprio Deus disse, você está honrando mais seus filhos do que a mim. Que possamos, Senhor, cada dia ter força para dizer não ao erro, ao pecado, para colocar nossa casa em ordem, colocar nossa casa debaixo da tua unção. Pai querido, eu te peço neste momento, por cada pastor, cada apóstolo, bispo que está me assistindo, ouvindo esta mensagem, Pai. Nos dê força para colocar nossa casa em ordem, Pai. Porque a tua palavra diz, honrarei aqueles que me honrar, mas aqueles que me desprezar serão desprezados. Tua palavra diz, não errei, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará.
Pai, nos ajude que a nossa colheita seja uma colheita boa, que possamos ter filhos obedientes, que nossos filhos, oramos pelos filhos dos pastores nesse momento, oramos pelos pastores, teus servos, Pai, que tenha pulso firme com seus filhos, para que seus filhos sejam exemplo, porque se os filhos dos pastores são desta forma, imagina os filhos dos membros como serão. Pai querido, nos socorre, nos ajuda, nos dá força, nos orienta, nos ensina a honrar ao Senhor, ser fiel a Ti. Pai, eu clamo, Pai, eu intercedo por todos esses homens que o Senhor escolheu, chamou. Como é difícil, Pai, como é difícil colocar ordem na nossa casa. O coração fala mais alto, o sentimento fala mais alto, mas que possamos ser homens firmes no nosso posicionamento, que possamos honrar mais ao Senhor em primeiro lugar, porque que adianta desprezarmos o Senhor para honrar os nossos filhos? Temos que honrar o Senhor. Pai, nos ajuda. Pai, neste momento, esses irmãos que estão orando comigo, Pai, nos dá unção, dá ousadia, nos ensina a ser forte, corajoso. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço, em nome de Jesus. E todos que creem, digam amém, amém, graças a Deus. Amados, fica aqui a minha participação. Amanhã estarei de volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal abençoado em graça, com esta mensagem, com mais uma mensagem da graça eterna, da graça apostólica. Nunca se esqueça, o Cristo ressuscitado, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Ele te ama e eu também. Graça e paz.